Bom dia, esse é o podcast sobre o livro Inferno, um dos livros da coleção A Divina Comédia de Dante Alighieri. Me chamo Henrique e vou fazer essa conversa com João Guilherme. Oi, eu sou o João Guilherme e eu vou fazer um breve resumo e falar um pouco sobre o livro A Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrito por Dante Alighieri, que é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. A Divina Comédia teve sua primeira publicação em 1472. Agora eu vou fazer um breve resumo do livro. A história retrata o caminho de Dante juntamente com Virgílio, um poeta romano, pelo inferno. Ele vai encontrar diversas pessoas conhecidas e vai ver muitas coisas. Você sabia o porquê que Dante fez esse livro e por que ele foi para o inferno? Sabe me responder, João? Não sei não, Henrique. Pode me contar mais sobre isso, por favor? Bom, nós percebemos que Dante sempre quis trazer uma imagem de como era o inferno a partir desse livro, de como ele achava como era o inferno naquela época e o que aconteceria se nós fôssemos para lá. Dante também desceu ao inferno em vida e teve que superar pelo menos 3 círculos de condenações terrenas. O primeiro foi o da paixão não consumada, perdidamente enamorado por uma jovem de sua cidade, Beatrice Portinari, que conhecia desde os 9 anos de idade. Ele não conseguiu ser retribuído em seus sentimentos. Como era costume na época, ambos casaram-se com parceiros escolhidos pelas respectivas famílias, mas isso não impediu Dante de insistir em suas investidas. Fazia poemas endereçados à amada, e ao encontrá-la em situações sociais, desmaiava. Aos 24 anos, Beatrice morreu. Dante ficou devastado para o resto da vida. Já nessa época, ele vivia outro ciclo infernal, o das drogas e suas visões horripilantes. Membro de um grupo de poetas, os Fedeli d'Amori, que endeusavam o amor. O florentino começou a fazer uso de poções inspiradoras e parece não as ter abandonado. Você sabia, Henrique, que o inferno na Divina Comédia é formado por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas? O que eu sei é que as punições são variadas e que cada círculo corresponde a uma punição. É isso mesmo? Explica aí mais, João. É claro. O primeiro círculo é o limbo. Estão aqueles que morreram sem ter conhecido Deus, sem ter sido batizado. Essas almas são fadadas a vagar sem destino na mais completa escuridão. E no limbo, as almas não gritam de dor. Lá só podem ser ouvidos os seus suspiros. A caminho do segundo círculo está a sala do julgamento, onde Minos, o juiz do inferno, ouve as confissões dos mortos e os condena a um círculo no inferno. Quanto mais baixo você estiver, maior o pecado que você cometeu. E aí Minos se enrola em sua cauda tantas vezes quanto os círculos quer que o pecador desça. No segundo círculo é o Vale dos Ventos, onde ficam os luxuriosos, que sofrem e blasfemam contra Deus, enquanto são atormentados e arrebatados por um furacão e turbilhões de ventos que não param nunca. No terceiro círculo estão os gulosos, que, atolados numa lama suja e espessa, são atormentados por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve e muita água suja, que caem sem parar. O Cérbero, que é um cão de 3 cabeças, com um apetite insaciável, arranha, esfola e diversas outras coisas os espíritos dos gulosos. Já no quarto círculo estão os pródigos e avarentos, que nesse círculo tem muitas montanhas e as riquezas materiais dessas pessoas são transformadas em grandes pesos de barras e moedas de ouro, que um grupo deve empurrar contra o outro e também trocarem-se em injúrias. No quinto círculo está
o rio Estige, que são os que cometeram ira. Que eles estão juntos, batendo-se e torturando-se numa raiva sem fim nesse rio. E tem a cidade de Dit, que serve como divisão entre os pecados cometidos sem intenção e os pecados cometidos com intenção. Já no sexto círculo, tem um cemitério que abriga vários grupos hereges que não acreditavam na existência de Deus. Eles são confinados em túmulos abertos de onde sai o fogo eterno. No sétimo círculo tem uma divisão, que são de 3 vales. O primeiro vale são... O sétimo círculo é onde estão os violentos. No primeiro vale são os que cometeram violência contra o próximo. Tem vários centauros que estão armados com arcos e flechas e atiram setas em todos os almos que erguem-se um pouco a mais do que foi condenado. Os que cometeram violência a si mesmo são transformados em árvores e são retorcidas. Por todo lado ouvem-se gritos lamentosos. No terceiro vale são aqueles que cometeram violência contra Deus. Eles são condenados a ficar num deserto de areia quente, onde chovem diversas chamas de fogo. O oitavo círculo é dividido em 10 fossos, onde estão os fraudulentos, que cometeram fraude. O primeiro fosso estão os sedutores, que são continuamente açoitados por demônios. Eles exploraram as paixões dos outros, controlando-os para servir a interesses próprios. No segundo fosso são os aduladores e lisonjeiros. Eles estão submergidos em um fosso de fezes e esterco. No terceiro fosso estão os traficantes de artefatos sagrados, que estão enterrados de cabeça para baixo e suas pernas são assadas por velas. No quarto fosso estão os adivinhos, que têm a cabeça torcida, voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para frente. No quinto círculo estão os corruptos, que estão submergidos em um lago de espesso piche fervente, e os que tentam ficar com a cabeça acima do caldo são torturados por demônios. No sexto fosso estão os hipócritas, que estão vestidos com roupas brilhantes e atraentes, porém são pesadas como chumbo. No sétimo fosso estão os ladrões, que têm seus corpos roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos, que os atravessam e os desintegram. No oitavo fosso estão os maus conselheiros, que estão envoltos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade contínua. Já no nono fosso estão os semeadores de discórdia, que são esfaqueados pela espada de um demônio. No último fosso, que é o 10º, estão os pecadores que cometeram qualquer tipo de falsificação. Eles jazem cobertos por todo tipo de doença e pestilência. O último círculo, onde estão os traidores, é dividido em 4 esferas. A primeira esfera é onde são punidos os traidores e seus parentes. Lá, as almas permanecem submersas, com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Na segunda esfera são punidos os traidores de sua pátria ou partido político. Essas almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas sua cabeça fora do gelo. A terceira esfera são punidos os traidores de seus hóspedes.
Essas almas estão presas no gelo, apenas com o rosto para fora, de forma que quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. Na última esfera, estão os que traíram seus mestres e reis. Eles sofrem intensamente por estarem totalmente submersos no gelo do Cócito, e conscientes o tempo todo. Nesse último círculo também é onde está Lúcifer. Depois da sua explicação aí, João, nós percebemos que Dante tinha uma imaginação bem ampla do que poderia acontecer no inferno, né? Depois desses 9 círculos do inferno aí, do formato do inferno, como nós iríamos para lá, como sairíamos e quais eram as punições, e que iria funilando cada vez que fosse mais grave os pecados. Sabe, Henrique, eu gostei muito de ler a primeira parte da Divina Comédia, que é o Inferno, e pretendo ler as outras também. Eu achei uma leitura meio difícil no começo, mas depois que eu fui lendo, eu comecei a entender mais e eu simplesmente amei ler. Bom, João, eu pensei a mesma coisa de você no livro, eu entendi a mesma coisa. No começo eu achei meio embolado, mas depois eu consegui entender o que se passava a história e consegui ler também, achei bem legal. E também estou pretendendo ler os outros 2 livros, que são o Purgatório e o Paraíso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Então foi isso, essa foi a nossa conversa sobre o livro Inferno, de Dante Alighieri. Nós gostamos muito. E é isso, é o fim do podcast. Abraço.